Em abril de 1945, a situação na Europa estava completamente transformada. Após quase 6 anos de um conflito devastador, Berlim, a capital do Terceiro Reich, encontrava-se praticamente irreconhecível. As suas ruas, antes símbolos do poder e da arquitetura nazista, estavam agora repletas de escombros, edifícios em ruínas e uma fumaça constante que pairava no ar, um testemunho silencioso dos incessantes bombardeios aliados. Os sinais de desgaste e colapso estavam por toda parte, e para todos os envolvidos o fim da guerra parecia não apenas próximo, mas inevitável. A atmosfera na cidade era uma mistura de desespero, medo e resignação, enquanto os seus habitantes aguardavam o ato final de uma tragédia que consumira o continente. Enquanto a capital alemã agonizava, o exército soviético organizava o seu passo final, a operação ofensiva que selaria o destino da guerra na Europa. Milhões de militares, apoiados por uma quantidade avassaladora de artilharia e tanques, avançavam pela região com uma determinação implacável. Eles formavam um cerco de ferro que, dia após dia, se fechava sobre a cidade, cortando todas as suas vias de comunicação e suprimento. Para a liderança soviética, e para Stalin em particular, a conquista de Berlim era muito mais do que um objetivo puramente militar. Era um ato de vingança, uma demonstração de poder e, acima de tudo, um símbolo incontestável do desfecho do conflito, a bandeira vermelha hasteada sobre o coração do inimigo. Dentro da cidade cercada, o clima era de tensão extrema e sobrevivência diária. As famílias berlinenses, apanhadas no meio do fogo cruzado, abrigavam-se como podiam, buscando refúgio em porões úmidos, túneis de esgoto e nas profundas estações do sistema de metrô, o U-Bahn. A escassez de alimentos tornava-se cada vez mais crítica, levando a população à beira da fome, enquanto a falta de energia elétrica e abastecimento de água potável mergulhava a metrópole na escuridão e na doença. Cada novo dia era um desafio monumental para os moradores, cuja única preocupação era simplesmente sobreviver em meio ao colapso total da infraestrutura e da ordem social da capital. O alto comando alemão, entrincheirado no complexo de bunkers sob a chancelaria do Reich, também enfrentava dificuldades insuperáveis. A sua organização interna, antes um modelo de eficiência militar, estava completamente enfraquecida e fragmentada. A comunicação com as unidades do exército que ainda resistiam fora da cidade era esporádica e, na maioria das vezes, impossível, deixando a liderança isolada e cega para a realidade do campo de batalha. As ruas da cidade, outrora patrulhadas com disciplina rigorosa, já não eram controladas como antes, e muitas áreas haviam se tornado zonas intransitáveis, controladas por combatentes improvisados ou simplesmente abandonadas à anarquia e à destruição. Quando as tropas de assalto soviéticas finalmente romperam as últimas linhas de defesa e entraram nos limites urbanos de Berlim, começaram confrontos de uma intensidade brutal em diversas áreas. O ambiente da cidade, um labirinto caótico de entulhos, barricadas e crateras de bombas, tornou cada avanço soviético uma tarefa lenta, perigosa e complexa. Edifícios danificados, transformados em fortalezas improvisadas, serviam de abrigo para os defensores alemães, que incluíam desde soldados veteranos até membros da Volkssturm, uma milícia de idosos e adolescentes. Cada quarteirão, cada rua e cada prédio exigia um enorme esforço para ser conquistado, muitas vezes em combates corpo a corpo. O centro da cidade, o coração administrativo e político do regime, transformou-se rapidamente num dos principais pontos de disputa. Locais icônicos, que antes eram palco de grandes desfiles e eventos políticos, estavam agora cercados e transformados em campos de batalha. Entre todos os edifícios, o Reichstag, o antigo prédio do parlamento alemão incendiado em 1933, tornou-se o objetivo principal para o Exército Vermelho. A sua captura não possuía um valor tático significativo naquele momento, mas a sua força simbólica era imensa, representando a derrota final do nazismo no seu próprio centro nevrálgico. Ao finalmente alcançar o imponente edifício,
As tropas soviéticas enfrentaram uma resistência feroz, tanto nos arredores imediatos quanto no seu interior. A luta se moveu para dentro da estrutura, transformando salas escuras, corredores parcialmente destruídos e escadarias frágeis em cenários de combate claustrofóbico e mortal. O avanço foi lento e cuidadoso, com os soldados verificando cada cômodo em busca de atiradores e armadilhas. Ainda assim, a progressão foi constante, e cada novo grupo de assalto que conseguia entrar no edifício fortalecia a presença soviética no local, empurrando os defensores para os andares superiores. O objetivo final era claro, e tinha sido definido pelo próprio Stalin: alcançar o topo do Reichstag para posicionar a bandeira soviética. Esse gesto, mais do que qualquer outro, simbolizaria diante do mundo inteiro o encerramento definitivo da resistência nazista na sua capital e a vitória soviética. Várias equipes de soldados, carregando bandeiras vermelhas improvisadas, dirigiram-se aos andares superiores, superando os obstáculos estruturais de um prédio em ruínas e os últimos focos de resistência desesperada dos defensores alemães. Finalmente, após um esforço hercúleo e sangrento, as tropas soviéticas conseguiram chegar à parte mais alta do edifício. Lá em cima, o vento forte e o panorama de uma cidade completamente destruída criavam uma cena impressionante e sombria. Ali, diante de uma Berlim em chamas e sob o céu cinzento, a bandeira soviética foi finalmente posicionada, marcando um dos momentos mais icônicos e fotografados de toda a Segunda Guerra Mundial. A imagem da bandeira vermelha sobre o Reichstag tornou-se um símbolo eterno da vitória aliada e da queda do Terceiro Reich. Poucos dias depois, em 2 de maio de 1945, a cidade de Berlim, exausta e derrotada, rendeu-se oficialmente às forças soviéticas. O general Helmut Weidling, o último comandante da defesa da cidade, assinou a ordem de capitulação. Diversas unidades alemãs, que haviam lutado até ao último momento, entregaram as suas armas, e a administração militar da cidade passou para o controle total do Exército Vermelho. O colapso do governo nazista, que se iniciara com o suicídio de Hitler no bunker em 30 de abril, estava completo naquele ponto. A partir daí, um novo e incerto capítulo da história começou a ser escrito. Com a guerra na Europa efetivamente chegando ao fim, a monumental tarefa da reconstrução de Berlim começou a ser planejada, embora a cidade estivesse profunda e irremediavelmente danificada. Populações inteiras de refugiados e sobreviventes tiveram de se reorganizar em meio às ruínas, e o futuro da Alemanha, assim como o de toda a Europa, passou a ser decidido nas mesas de negociação entre as forças vitoriosas: os Estados Unidos, a União Soviética e a Grã-Bretanha. A queda de Berlim não encerrou apenas a guerra mais sangrenta da história da humanidade. Ela marcou o fim de um período sombrio de tirania e genocídio e o início de uma nova era, que seria rapidamente dominada por novas tensões políticas globais e profundas disputas ideológicas entre os antigos aliados. A partir desse momento crucial, o mundo entraria numa fase de rivalidade geopolítica que ficaria conhecida como a Guerra Fria, uma longa sombra projetada pelas próprias ruínas fumegantes de Berlim. Se você gostou deste conteúdo, apoie o nosso trabalho. Lembre-se de deixar o like, comentar a sua opinião e se inscrever no canal Conexão Histórica Militar. Sua participação ajuda muito a manter viva a história.